Diego teve uma carreira muito legal. Ele fez vários trabalhos e o mais famoso, claro, Castelo Rá-Tim-Bum, o Nino, porque houve aquele sucesso todo da série na televisão, né, que tinha um outro ator, né, o Cássio, e por algum motivo que eu não sei, que eu acho que o Diego vai poder contar pra gente agora, não colocaram o Cássio no filme. O que é que aconteceu? Porque teve muita criança, inclusive, que foi pro cinema e sentiu falta daquele Nino, talvez adulto, né? Não sei se Justamente. que brincava com as crianças, né? Tem uma coisas assim que eu fiquei sabendo, afinal de contas, assim, eu faço muita questão de abordar o assunto Castelo, assim, porque querendo ou não, tem muita gente que não, na época não entendeu direito a coisa e tal, e por que foi trocado o Nino. Então eu faço muita questão assim de falar para as pessoas entenderem que era bem fã do filme e tal, da série, na verdade. Que, primeiro que a série foi feita lá em 93, 94. Foi uma aposta, digamos, da Educativa em fazer um projeto, que ia ser o Castelo Rá-Tim-Bum, onde eles gravaram numa tacada só. Todo aquele projeto que a gente vê, vários episódios do Castelo Rá-Tim-Bum da TV, foi feito numa tacada só. Sério? Pensando num projeto assim que, vamos ver o que vai dar. Você digamos. assistia também quando criança? Justamente, eu também assistia. Então foi feito e acabou. Assim, eles não pensaram que ia virar esse sucesso que virou assim a história. Eu fui saber isso muitos anos depois, né? Já adulto. E junto com isso, primeiro que, né, lembrando, isso é 94 mais ou menos, demoraram alguns anos até o Cal Hamburger conseguir os direitos, enfim, fazer captação de verba e tudo mais para fazer o longa, um filme do Castelo. Enquanto o Flávio de Souza, né, outro dos autores, resolveu ir para o mundo mais do teatro, né, fazer projetos teatrais com o produto, digamos, depois. Ou seja, o Castelo virou peça de teatro também. Virou também um musical, onde o Cássio justamente viajou o Brasil inteiro fazendo um musical do Nino, que era escrito pelo Flávio. Mas o filme, o Cal justamente sempre foi muito mais ligado a querer fazer direção de cinema, tanto que hoje em dia é um dos grandes diretores aí no cinema nacional. E ele conseguiu realizar o filme quase 5 anos depois já do seriado. Então as crianças já tinham crescido, né? A Biba, o Zequinha. E então ele já estava com essa coisa, poxa, eu vou ter que trocar as crianças, colocar novas crianças. E justamente com isso veio essa ideia, por que não também colocar um Nino criança? Até porque foi o que me falaram, né? O Sérgio Mamberti, nosso querido, saudoso Sérgio, que eu encontrei um pouquinho antes, inclusive, de começar a pandemia lá em São Paulo. A gente teve um encontro dos 20 anos do Castelo, lá em São Paulo, um pouquinho antes de começar a pandemia. E ali foi a última vez que a gente jantou junto, todo mundo, e conversamos um pouco. E ele me abordou essa outra questão também que eu não sabia, que na época existia um grande medo também com a aceitação internacional do filme. Justamente porque era uma época, né, não por mal, mas estava acontecendo aquelas situações do Michael Jackson, pedofilia, etc. E o Nino era um adulto. Nós, brasileiros, sabemos da ideia do filme, da ideia que o Nino é um adulto criança, né, uma criança de 300 anos, porque é tudo mais longo nesse mundo da feitiçaria. O tio Vitor e a tia Morgana têm 5.000 anos, 6.000 anos. Então ele tem 300 e é uma criança. E eles tinham um grande receio sobre a aceitação internacional do filme. Né? Se eles usassem um adulto, né? O mundo inteiro, tipo, um adulto brincando com crianças, né? Poderia pegar mal, digamos. Então, eles, querendo ou não, teve mais essa questão que foi assim decisiva para eles resolverem colocar o Nino no filme uma criança. Mas eu costumo dizer até hoje, né? O alcance do Castelo Rá-Tim-Bum da TV é 100 vezes maior do que o filme atingiu. Claro, o filme foi muito legal, atingiu algumas coisas muito interessantes, mas era cinema, né? Então ele teve aquela fase ali só cinema, justamente, enquanto ele ficou em cartaz. Depois passou na Globo, por exemplo, algumas vezes. Eu lembro até hoje que tem uma situação legal que ele passou na Tela Quente no dia 23 de dezembro. Numa segunda-feira, assim. Isso, tipo, 2 dias antes do Natal, numa época que tinha grandes outros filmes, assim, para crianças. E a Globo deixou essa data tão bacana, assim, para o Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Isso em 2002, daí 2003 já. Eu passei na Tela Quente. A série ainda era exibida nessa época que o filme estava... Que ele
Sim. Foi finalizado? Sim, a série até hoje, eu acho, passa na TV Eles Cultura, reprisam né? ainda. Ainda passa? Sim. Caramba. Foi um grande portfólio, assim, carro-chefe da TV Cultura foi o Castelo. Tanto que depois foi feito até o canal Rá-Tim-Bum, acho. Feito. Né? Tem na net É. mesmo. Se o Nino já tinha 300 anos naquela época, hoje ele deve ter mais ou menos, então, a idade de Curitiba. Por aí, por aí. Seus 330, mais ou menos. Agora tá com uns 330. Por aí. Mas eu sei que essa é uma questão assim que eu faço questão de abordar para quem é muito fã do filme, do seriado, série. enfim, saber que tiveram outras questões que fizeram o Cal tomar essa decisão na época. E até mesmo porque agora, há um ano e pouco atrás, né, teve uma homenagem muito legal, uma retomada ali do pessoal do seriado, né, com um comercial de TV, umas coisas assim. E que veio à tona, digamos, né, de novo o Castelo, assim, justamente eu vi isso na prática porque pelas as adicionadas em Instagram, em Facebook, que daí eu falei, bom, tem a ver com isso. Porque é engraçado que na época que o filme ainda ficou assim, durante uns 10, 15 anos, fazendo muito parte da minha vida, assim, eu já crescendo, me tornando adulto. E eu percebi, assim, tipo, o filme passou em algum canal quando eu entrava, na época ainda Facebook, quando eu entrava no meu Face, assim, em um dia tinha lá 15, 20 pessoas me adicionando no dia. Falava, o filme passou em algum lugar ontem. Daí o pessoal tá curioso em saber onde é que tá o Nino. Onde é que tá o Nino? E aí, uma curiosidade também, né? Você já encontrou o Cássio Escapim em algum lugar? Vocês já atuaram juntos? Ou... Atuar, não. Eu cheguei a encontrar ele lá ainda na fase do filme, quando eu era criança. Há muitos anos atrás. O Então, filme houve fez um encontro de Ninos. Houve um encontro de Ninos, mas depois eu não encontrei ele. Até um tempo atrás ele esteve em Curitiba. Eu, por coincidência, tive que viajar bem na fase. Mas eu queria ter visto, quem sabe, de encontrá-lo e tal. E é mesmo ele, eu já até outras vezes falei em algumas outras entrevistas a vida fora sobre isso, quanto eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por ele. Ele é o nosso, acho, eterno Nino perante o Brasil, mas eu sou o Nino do filme, o Nino que deu também uma vida para uma outra fase ali, uma brincadeira, uma parte dessa história Castelo que o Cal quis realizar. Mas eu tenho o maior carinho por ele, e ele é o Nino do Brasil aí que todo mundo lembra. Eu fico ali em segundo ali, tendo o maior carinho pelo que eu fiz. É um segundo muito de muita responsa, né? Porque é de um personagem muito conhecido, né? E lembrando bem isso, né? Eu era uma criança, Exato. então com toda a inocência do mundo ali fazendo um projeto que eu nem fazia a ideia da proporção que existiria para frente e enfim, né, também que eu estava assumindo o papel do Nino da TV, do Cássio, mas ele sabe disso, quanto eu tenho um carinho enorme por ele, um dos grandes atores desse país. Castelo ainda foi em película, eu lembro até hoje o fotógrafo com o saco preto lá para trocar os rolos. Sério? Imagina, cara. Change bag. Famosa change bag. Caramba, você vivenciou isso? Eu vivenciei então, isso. né? Castelo foi feito em 35mm. Nossa! E era cada 4 minutos de rolo, 5, troca o rolo. Caramba! Gente, A parte então não boa- podia errar, né? Mas a parte tinha boa é que justamente você- bastante ensaio antes de Pressão, dar o play, né? porque cada minuto de Conta. película ali era R$1.000 na época. Sei lá. mas vamos dizer, tava incluído no custo da produção, Tava, né? A parte justamente. boa é que hoje você consegue digitalizar para a resolução que quiser e fica muito legal e fica até mais bonito do que você assistia na É engraçado época, né? ver, né? A evolução que aconteceu nos últimos 20 anos, assim, né? Com a qualidade da imagem, som, Muito grande. é absurdo, absurdo, absurdo. O filme foi gravado fora de Curitiba, obviamente, Sim. né? E como é que eles vieram buscar esse menino? Esse menino. Boa. Tá, vai. Tudo. Como é que vieram buscar em Curitiba? Ou você estava lá no, vamos dizer, já em volta da produção? Como é que foi isso, cara? Justamente eles me acharam aqui. Mas por justamente eu já fazia algum tempo que eu fazia coisas como ator em Curitiba. Já há uns 4 anos que eu fazia coisas desde criancinha, né? Comecei Comerciais, com... eu acho. Mas eles também, vieram né? atrás de você. A história é que daí teve um diretor que veio para cá algumas vezes fazer assim, um diretor de publicidade chamado Cadu Salles, que depois de alguns anos eu descobri ele nas redes sociais e mandei um abraço para ele lá. E hoje em dia ele mora, acho que no Canadá, Estados Unidos, não lembro agora. Olha. Ele trabalhou na Globo, inclusive, alguns anos, enfim.
me achou aqui, assim, eu fiz algumas coisas com ele, de publicidade, você assim, atuando, fazendo coisas de publicidade. Eu já fazia algumas coisas de teatro e tal, que eu comentei da Regina Vogue, que eu comecei a trabalhar com ela, assim, desde menininho, de criancinha. Meu pai e minha mãe gostavam de colocar, eu tenho mais 2 irmãs, mais velhas um pouco que eu, e eles gostavam muito de colocar a gente desde pequeno para fazer coisas culturais. Que legal. Eles colocaram a gente desde pequenininho no Coral Curumim também, da Joyce Todeschini, do Carlos Todeschini. Numa fase onde o coral fazia muita coisa assim voltada para teatro, musicais. Então tudo isso acho que foi, né, me deixando ali com vontade. Você foi para prateleira, no caso, né? Porque, assim, muitas vezes... porque muitas vezes nós vemos que a pessoa daqui que ganhou uma certa projeção foi para lá para se apresentar, né? E no teu caso foi o inverso. Pô, legal. Querendo ou não, daí eu fui fazer o teste do filme lá em São Paulo. Mas digo, não foi a tua iniciativa, vou até lá para fazer... Não, o cara veio e falou, amigão... Tanto que daí muitas pessoas até brincam comigo porque que eu não fui pra Globo, não tô na Globo, não fiz coisas na Globo. E tem a ver com isso, que eu cheguei a fazer uns testes, coisas na Globo, assim, de novela, mas isso também já tem alguns anos atrás. E nessa época o pessoal lá dos produtores de elenco ali dentro falava, Diego, você tem que vir morar aqui, você tem que ficar aqui, pra gente saber que você tá por aqui, pra daqui a pouco tentar te encaixar alguma coisa.